E hoje o que você preparou para apresentar para a gente? Bem, eu acho que esse assunto ele é fascinante porque essa conexão entre Ayurveda, Yoga e astrologia foi o que me fez sentir aquela borboleta, assim, sabe, no coração há muito tempo. Acho que todo mundo que vai estudando Ayurveda, vai entrando nesse universo, uma hora ou outra vai escutar essa frase, são ciências irmãs. E aí depois, quando isso começou a ficar mais próximo, assim, da minha vida, eu fui me aproximando de alguns mestres, tanto de yoga quanto de astrologia, você vai percebendo que, na verdade, são irmãs siamesas, né? Elas não se desgrudam mesmo. Então tem essa frase que eu acho que todo mundo já ouviu, eu acho que muitos profissionais também repetem, mas ela ainda é muito provocativa. Eu admito a responsabilidade de ter trazido um tópico desse provocativo, porque eu acho que é uma boa forma da gente entrar de vez nesse universo do Ayurveda, pensando de uma forma integrativa dentro do berço integrativo que ele nasceu. Eu acho que é uma necessária discussão sobre a redundância da origem disso tudo. Né? A gente conversa sobre a Ayurveda e vai estudando e aprendendo e praticando, mas você vai também colhendo algumas realizações, vou usar esse termo, de que existe algo por trás da causa da causa. Todo mundo que está nesse segmento da medicina natural, do tratamento holístico, usa muito essa expressão, não é? Qual é a causa do problema? Mas a causa real do problema. Qual é a causa da causa? E aí, quanto mais você estuda, quanto mais você se posiciona humildemente diante desse conhecimento todo, você vai percebendo que tem uma causa da causa da causa. Você vai descando uma cebola. O Ayurveda vai, por exemplo, apresentar propostas assim com uma interação natural para uma pessoa. Digamos que uma pessoa chega com uma queixa de uma infecção intestinal. Vamos pensar assim dentro da perspectiva ainda do aspecto médico ou terapêutico do Ayurveda. Se você tem uma abordagem científica de que aquela infecção tem uma causa, que é uma bactéria, que é um contágio, ali praticamente se cria uma linha então de estratégia terapêutica, clínica, que é basicamente minimizar aquela bactéria. Eu estou tentando dar um exemplo assim que eu considero muito didático para mostrar como que isso tudo vai se integrando. Aquela bactéria, ela tem aquele fator patogênico, laboratorial, clínico, que foi ali rastreado, identificou, e agora a terapêutica basicamente convencional tal, e científica até então é identificado o agente patogênico, vamos minimizá-lo, neutralizá-lo ou erradicá-lo. E isso seria chamado de causa. Só que o Ayurveda, ele quer viajar mais, ele quer mergulhar mais nessa história. E aí ele vai perceber que aquela bactéria veio do ambiente propenso, geneticamente ou pelo ambiente, que se disponibilizou. Criou-se, então, um contexto de vulnerabilidade. Que contexto é esse? É isso que começa, é esse ponto que, na verdade, começa o nosso encanto pela causa da causa. Então é um ambiente social, é um ambiente, inclusive, ecológico, geográfico, com elementos e variáveis étnicas, culturais, sociais, econômicas, e aí entra todo esse leque, e vai observar, bem, existe uma causa que viabilizou o surgimento, então, daquela exposição àquela bactéria, num ambiente hostil, vamos pensar assim. Bem, e por que ela está, então, inserida naquele contexto? Naquele momento, ou passando por aquele desafio, ou por aquela provação, ou por aquela privação dentro do seu contexto e ambiente social e econômico e cultural. Tá vendo como que a coisa vai desdobrando? Então você percebe que existe um ambiente de estresse associado. Nesse ambiente de estresse associado, nós temos uma explicação muito importante, inclusive desde o início, que o estresse ele é estudado, os primeiros cientistas, os primeiros buscadores, desdobradores desse campo, assim, tentar entender exatamente o que é o estresse, eles sempre falaram que
O estresse não é o ponto central, mas como que você lida com o estresse. Ok. Então isso dentro de um contexto clássico, como que aquela pessoa exposta a um ambiente hostil que viabilizou ou era vulnerável o suficiente para aquela exposição à bactéria havia um elemento de estresse. Como que essa pessoa lida com esse estresse? Aí a ciência, dentro da cultura indiana, a ciência védica, ela chama o yoga. Ela chama o yoga para amparar essa pessoa, para oferecer elementos para essa pessoa sobre como viver bem, de forma a gerenciar os elementos agressores, os elementos que muitas vezes a gente não tem controle nenhum, mas que são causadores dessa sequência que a gente vai chamar de ambiente estressante, entre tantas outras possibilidades e tantos outros possíveis quadros que a gente poderia criar. E aí entra uma outra discussão. Por que que essa pessoa está tão frequentemente exposta a esse quadro estressante? Que tipo de expiação e prova espiritual essa pessoa então está sendo submetida? Que tipo de lição, que tipo de desafio? Qual que é o ponto, qual é o nó? Aí entra o termo médica também abraça desde o início, que são as associações kármicas. Então, neste momento, a gente entende que naquele determinado momento em que a pessoa está ali inserida dentro desse contexto patogênico, clínico, existem várias, vou falar algo por redundância permitida aqui, existem várias variáveis, inúmeras variáveis. Você tem um elemento trabalhado pelo yoga, você tem um elemento trabalhado pela disposição da jornada evolutiva e espiritual daquele ser. Então você tem um karma. Então você tem elementos kármicos, você tem elementos de estilo de vida, você tem elementos de bioquímica. Então quando você integra isso, e eu acho muito curioso, Eric, aqui num bate-papo contigo, por que que a gente ainda usa esse termo integrar algo que já nasceu integrado, né? Essa é a provocação do nosso tema. Nós estamos aqui para discutir por que que a gente ainda fala sobre holismo dentro de algo que sempre foi holístico. Por que que a gente fala de integrar partores desse saber que nunca foi desmembrado. Então, isso é muito bonito porque eu lembro, desculpa se isso ajuda a revelar um pouco da minha idade, mas assim, mais de 20 anos atrás, lá na Índia, eu tinha um professor que ele ficava curioso, ele me perguntava assim, você, ocidental, por que que vocês falam que yoga fica aqui na sala de yoga e Ayurveda fica aqui no hospital de Ayurveda? Por que que essas coisas são separadas? Ele achava curioso, um senhorzinho. E então ele estava com uma relação assim, já do século antepassado, né? E, sabe, aquela coisa de observar como que toda essa linha da cultura sempre foi insista. Não no sentido pragmático ou dogmático, mas por organizar um raciocínio da metodologia védica, que é, qual é o objetivo? O objetivo não é você descobrir se você é Vata, Pitta ou Kapha. Isso é a parte mais interessante. Se você tem um objetivo clínico e terapêutico, identificar se você tem uma bioquímica Vata, Pitta ou Kapha, isso evidentemente é um ponto básico para você distribuir todo o programa terapêutico do trabalho que vai ser feito. Mas o objetivo não é isso. E essa é uma questão que eu me esbarrei pessoalmente, falo aqui de uma forma muito, muito aberta, muito franca com todos vocês. Eu me esbarrei muito com isso no meu próprio caminho, na minha própria caminhada de aprender a Ayurveda, que é algo que a gente aprende eternamente, sabe? Não tem uma coisa de, você é um estudante básico, intermédio, avançado. Isso não existe, né? Isso é só por uma questão de nomenclatura um pouco acadêmica, que fala que a pessoa é graduada, ela é mestrado, doutorado, mas assim, quem se encanta com o conhecimento, quem tem uma relação quase que de paixão por tudo isso, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E uma das coisas que eu pude ter reconheço, a sensibilidade de perceber num determinado momento do meu próprio atendimento com a Ayurveda, durante o meu instituto aqui na região de Belo Horizonte, é que algumas pessoas
buscavam, numa certa urgência pelo Ayurveda, como sendo, um cálice sagrado, tão defendido pelo marketing de escritores e editoras internacionais, como A Saúde Perfeita, O Caminho Imaculado, e ali então você encontraria respostas que a ciência então não teria. Para muitos casos isso de fato aconteceu e vem acontecendo. O Ayurveda sempre contribui muito nesses gaps, nesses hiatos assim, entre a discussão humanista e a visão mais geneticista, microbiológica, né? Então esse dialeto todo dentro do Ayurveda, e isso aconteceu comigo, eu fui observando que algumas pessoas buscavam pelo Ayurveda com uma certa urgência de se livrar de males, mas não estavam tão conscientes da necessidade de trabalhar todo um quadro que era o autoconhecimento, o conhecer de si, o conhecer do seu modus operandi diante da vida, como que você reagia diante das adversidades, das dificuldades, dos empecilhos, de tudo aquilo que aparecia e que de fato a sua mente ou o seu ego não tinha não queria passar por aquilo. Na verdade, a pessoa buscava por uma cura para determinadas doenças, mas não tinha consciência completa de tudo que estava envolvido. Muitas pessoas buscam, dando um outro exemplo, uma cura para uma úlcera gástrica, achando que aquilo se limita a um quadro químico, ácido, ali, que viabiliza ou inviabiliza uma situação sem fazer aquela correlação já óbvia do fator, novamente, do estresse, da ansiedade, do estilo de vida. E aí, quando você traz isso progressivamente para a pessoa, ela vai se tornando mais madura, consciente e muito presente diante de toda essa jornada que a enfermidade não como um elemento punitivo, mas como um elemento de despertar da consciência. E esse é o ponto que eu queria. Quando eu encontrei pacientes encantados pela jornada de desenvolvimento pessoal, automaticamente eles buscavam por práticas equivalentes ao yoga ou até mesmo ao próprio yoga. Isso é muito interessante, porque você não precisava de recomendar, você não precisava de prescrever, se fosse esse o termo. A pessoa percebendo que o corpo estava se ajustando, percebendo que ela estava mais presente diante de todas as complicações e dores e aflições que ela estava ali experimentando na vida, automaticamente ela queria buscar por uma alimentação melhor. Automaticamente ela buscava por técnicas de meditação. Alguns nem eram devidamente instruídos diante de uma específica técnica, mas eles se inclinavam a buscar por um relaxamento, por uma respiração mais lenta, por uma atenção ao estado presente. Bem, esta pessoa é só uma questão de tempo. É uma expressão, inclusive, que o Dr. Vassanda Bellamente, a ciência da autocura. Quando ela se alinha ao estar presente, consciente de si, observadora de todas as suas escolhas, ações e reações, ela busca automaticamente viabilizar esse quadro de bem-estar. Viabilizando esse quadro de bem-estar, descortina-se em sua mente uma percepção também muito importante. Quais são os outros elementos que eu não vejo, mas que estão operando neste quadro? Quem entra nessa hora? O mapa astral. Então, o mapa astral é a ferramenta que traz a informação cronológica ao longo de uma longevidade estimada para aquela pessoa, e aí de tal ano a tal ano, qual seria o planeta regente daquele momento que a pessoa vivia, ou vive, ou viverá em breve. Então, quando você traz o frescor, mesmo que seja uma ciência milenar, mas o frescor da contribuição prática do yoga, com uma consciência cósmica, ancestral e espiritual, e com um aparato de jornada de desenvolvimento íntimo e reforma íntima que o yoga traz e sempre trouxe como presente para a humanidade, o trabalho com o Ayurveda atinge uma outra dimensão. Você não está mais querendo saber qual é o seu dosha desequilibrado para tratar e se livrar daquele mal. Você, na verdade, agora, como um buscador sincero, quer mais é entender o que se passa nesse corpo, como veículo
da luz e da minha própria identidade pessoal eterna e consciente. Aí a gente troca Vata, Pitta, Kapha, Sat, Chit, Ananda. Aí você sai de qual é o seu dosha para quais são as suas qualidades eternas. Afinal de contas, você é plenamente consciente, bem-aventurado e eterno como o infinito. Então, quando você vai usando essa comunicação filosófica entre o yoga e o Veda com tudo aquilo que a astrologia védica, principalmente, pode trazer, você tem uma jornada muito feliz, porque a pessoa entende cada etapa do processo. Não sei se faz sentido para você, Eric. Oi, desculpa, querido, eu tava com o microfone fechado. Faz todo sentido, sim. Agora eu tenho que voltar a tela aqui para conversar. Eu tô aprendendo a mexer melhor? Agora sim, agora eu voltei. Tá ficando chique esse negócio aqui. Eu me sinto numa televisão. Mas faz todo sentido, sim, com certeza absoluta. Eu concordo, sim. Eu acho que esse é o caminho, é isso que é o ponto que mais me encanta e impressiona dentro desse estudo. E eu acho que todo aquele que está buscando o Ayurveda como uma formação, ele precisa de considerar que yoga não é especialização e astrologia védica também não é uma especialização. Essa ideia de especialização, né, de que vem depois, ela de novo coloca uma ordem cronológica confusa, porque fica parecendo que quem é primeiro, né? Quem seria capaz de colocar essa ordem? Quem veio primeiro? Eu tive a felicidade de ter um professor e ele me dizia de uma forma assim muito franca e muito própria da sua humildade, que era tudo que o Ayurveda faz, até onde o Ayurveda pode conseguir, com esse reparar de um quadro de intoxicação, com restaurar de toda a vitalidade, de promover um rejuvenescimento celular. Tudo isso é para aprimorar um veículo para que a identidade espiritual caminhe com plena consciência pela vida. Não faz sentido uma pessoa ter um corpo são, pelo menos na sua esfera fisiológica ou citológica, ou seja, suas células estão plenas, estão bem formadas e a fisiologia do corpo está funcionando perfeitamente. Não faz sentido somente isso ser chamado de saúde. Se a pessoa que opera esse corpo, vou usar o termo próprio, se o ser que anima este veículo não sabe para onde está indo. Então, o yoga diz, o seu destino é para dentro. O yoga diz, o seu caminho não é para fora, o seu caminho é para dentro. Nesse mergulho de introspecção, de descobrir quem eu sou, o que eu faço, qual é a minha natureza, quais são os meus anseios, por que desses anseios e como eu reajo quando esses desejos não são atendidos. A astrologia, ela liga e diz, você não é daqui. E aí, tudo vai ficando mais divertido, porque ela diz, você faz parte da história das estrelas. O teu corpo, quimicamente, atomicamente, todas as nuances de partículas subatômicas nasceram de todo um fenômeno cósmico. Então você tem um endereçamento celestial desde a matéria. O que dizer, então, da própria condição espiritual. Então essa parte, ela é filosófica por natureza, por quê? Porque, a meu ver, humildemente, eu uso sempre essa expressão. O Ayurveda entrega um conjunto da obra para que o yoga ascensione. Você não faz yoga para que o Ayurveda trabalhe melhor. Você não faz panchakarma simplesmente para que a sua meta esteja atingida. Você não busca Ayurveda simplesmente porque eu quero me considerar saudável. Essa definição ela é super dinâmica, ela flutua ao longo dos séculos. O que é saudável hoje? O que vai ser saudável daqui 10, 20 anos? Talvez a sua própria condição mental.
porque esse é o grande momento de bolha estourando no mundo inteiro. E aí, olha que interessante, o Ayurveda, ele nasce, eu sei que essa é uma parte que tem um interesse enorme para aquelas pessoas que estão ali estudando com a Ayurveda, ou já praticando o Ayurveda, ou buscando por esse caminho, que é quando o Ayurveda vai falar sobre toda aquela disposição mitológica da construção do universo, e ele vai falar de Prakriti, Purusha, e ele vai falar do surgimento dos gunas, dos modos que organizam a natureza. Quando ele vai falar de Sattva, quando ele vai falar do modo mental, desse modo que anima todas as coisas e que está na condição chamada modo da bondade, ou modo do equilíbrio, ou modo da condição original. Então seria meio que o DNA primário da inteligência cósmica. Veja que até aí, até lá, naquela disposição gráfica da origem das coisas que a gente estuda dentro do Ayurveda, é verdade que é uma grande contribuição dentro de uma linha filosófica do yoga que vem pela parte do Sankhya e o Darshana e toda essa coisa, mas é uma parte mais histórica filosófica. O ponto que eu quero trazer nesse momento é, quando a gente volta para essa disposição dos elementos, dos conceitos básicos que a história e a filosofia indiana sustenta como gênese, vamos pensar assim, a gente já fala que ali surge o eu. A condição psíquica e a condição do ego. É esta conexão que depois vai se condensar usando elementos da matéria e vai trazer o veículo que você tem para a sua experiência espiritual. Então, antes vem Atma, então vem o ser que se observa e que é consciente. Então vem mente, sentidos e tudo aquilo que a gente conhece. Logo, o caminho do yoga, dentro dessa leitura, vou usar esse termo de novo, entre aspas, integrativa de Ayurveda, Yoga e Astrologia, é só uma forma de integrar, na verdade, capítulos para facilitar o nosso próprio raciocínio. Porque isso tudo era muito simbiótico na sua origem. Quem eu sou? Que corpo é esse? Formado por quais elementos? Por que ele funciona? Como eu percebo e interajo com o meio? Como eu sinto? Como eu busco? Como eu toco ou sou tocado? As minhas escolhas. Percebeu aqui? Quais são as minhas escolhas? Esta hora, no sânscrito, surge o verbete kri, que é agir. Esse agir é o que vai determinar essa pessoa escolher este caminho ou aquele caminho. É o famoso livre-arbítrio. Então, eu quero pimenta, eu quero algo salgado, eu quero algo azedo, eu quero algo doce. Essas escolhas diante do leque dos sabores da vida, poeticamente, concretamente falando, as escolhas da sua dieta, as escolhas da vida diante de todas as opções que lhe são apresentadas, é aí que se frutifica, a árvore do karma. Quem cuida dessa árvore é a astrologia, que é a linha do tempo. A astrologia é uma ciência que vai estudar a disposição das ações ao longo da linha do tempo. E o yoga é essa linha que vai estudar quão consciente essa pessoa está diante desse processo rumo à liberação. No meio dessas escolhas e desse consciente ou inconsciente, o veículo material sofre suas reações materiais. Essas reações materiais vão lá na frente, na hora que aquilo se condensar devidamente no corpo, serem chamadas de focos de enfermidade, patologias, doenças e por aí vai. Então, quando o Ayurveda vem, ele não vem para passar pano em cima de uma doença ou de uma enfermidade. Ele vem para ajudar essa pessoa a relembrar da sua própria constituição eterna, de ser espiritual e de consciência da sua própria jornada reencarnatória. Esse é um termo que faz parte da razão básica de existir da astrologia védica. Quando a gente fica grifando, Eric, eu sei, a gente já conversou muito sobre isso, mas antes para as pessoas se ambientarem, quando a gente fica grifando muito astrologia védica, é só para mostrar que é algo que surgiu dentro do mesmo berço
da terminologia, da linguagem, né, do vocabulário da cultura védica. E não para dizer que algo é melhor do que outro sistema, porque existem vários sistemas. Né? Você tem basicamente duas formas de calcular o tempo, algo como um cálculo tropical ou um cálculo sideral. A astrologia védica utiliza o cálculo sideral. E nessa hora, ela tem uma disposição do famoso mapa astral. Mas antes de estudar o mapa astral natal, que é o mapa do Eric, quando ele nascia, qual era a constelação que emergia no horizonte, a astrologia já tinha se debruçado sobre algo muito mais aplicável ao Ayurveda do que você conhecer o seu mapa astral, que é o calendário astral. Isso dentro de médicos e de vaidyas na Índia, conscientes e treinados, né, bem educados dentro desse conhecimento, porque nem todo médico indiano na Índia conhece de astrologia védica, como nem todo mestre de yoga conhece também de astrologia e por aí vai. Então, a própria Índia, ela sofre um pouco com essa coisa que foi se desmembrando e foi separando, né? Mas antes, para explicar melhor o que é esse calendário astral, os Vaidyas, conscientes dessa história toda da influência das estrelas sobre o nosso corpo, até mesmo em uma plataforma bioquímica, a gente não está falando de astros que influenciam sua personalidade, né? Essa é a parte mais jocosa da astrologia que todo mundo conhece e muitos arrepiam. O calendário, o horóscopo, que vai falar assim, você hoje vai estar muito animado, amanhã você vai estar muito triste. De onde que vem isso, né? Então, assim, a sua personalidade, você é um aquariano, você é um ariano, de onde que vem? Meio que torcemos várias vezes esse caldo para ficar com uma parte chamada visão horoscópica. Mas muito antes disso, o Ayurveda já usava para fazer o quê? Como potencializar fórmulas fitoterápicas usando o calendário da Lua. Então, essa parte não tem nada a ver com quem eu sou, qual é o meu signo, qual é o signo do Eric, qual é a minha principal característica, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou passar de ano, se eu não vou passar de ano. Enfim, não tem nada a ver com essa parte um pouco folclórica, né, que ficou cristalizada na cultura ocidental, principalmente da astrologia. A astrologia é uma ciência que ajuda o Vaidya a identificar o dosha de uma pessoa. Sim. Quando a sociedade vivia com aquela disponibilidade do mapa astral, antes mesmo do Vaidya ter pulso e olhar com seus dedinhos a Vata, Pitta ou Kapha, ele podia, com uma segurança ainda muito maior, olhar para o mapa astral e perceber, essa pessoa que nasce nessa configuração celeste, ela tem esta constituição. Então, seu dosha é Vata, Pitta, por causa daquele desenho do céu. E agora, sendo Vata Pitta e tendo esse desequilíbrio, digamos, de Vata, nós precisamos de fazer um tratamento com você com as 10 raízes do Ayurveda, da Shamula. As 10 raízes, um ótimo tratamento para Vata. Vamos pensar assim, didaticamente apenas, não é receita para... Nesse momento, a hora de colher cada uma daquelas raízes, tradicionalmente, tinha a ver com o calendário da Lua. Quando é que a Lua estará em um prisma, em uma microconstelação celeste, que vai potencializar o efeito curativo, o curador daquela planta. Isso é fascinante. Não sei. Eu sou suspeito aqui, Érico, eu quero saber a sua opinião também. Não, eu também sou suspeito. Aí é a opinião de duas pessoas muito suspeitas para falar sobre esse assunto, porque os dois adoramos, e a gente conversou, né? Eu vou aqui relatar. Quando eu estava conversando com o Arjun sobre o tema, eu falei, pô, Arjun, eu e Sabrina aqui somos fãs do Arjun falando. É estranho falar o Arjun assim na terceira pessoa, como se ele não estivesse aqui agora. Mas eu concordo e é maravilhoso. Eu ia até tentar fazer uma analogia, né? Lá no EVP, um momento que eu estava conversando com o Krishna Kumar, que faleceu, né, algum tempo atrás, ele quando perguntaram, ele estava falando sobre a Ayurveda e tudo mais, aí ele estava dentro do hospital, aí ele virou para todo mundo e falou assim, vocês acham qual foi a primeira parte do hospital que foi feita? Aí todo mundo ficou parado, né, assim ele falou, foi o templo no meio. A primeira coisa que foi feita aqui foi o templo. Depois que o hospital foi construído,
né, no aspecto de como se pensa de uma outra perspectiva, né, para depois se pensar no Ayurveda nesse quesito, né? Como é importante para o praticante de Ayurveda raiz, como no Brasil tem essas diferenças, que eu também não gosto, para mim só tem praticante de Ayurveda, deveria ser assim, né? Mas como a perspectiva do Ayurveda é diferente, né? Na hora que constrói toda essa história. E não tem diferença, né? Como você falou, não tem diferença do Ayurveda, da astrologia. Para eles é só a forma de desenvolvimento natural, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão da cultura, né? Como que o indiano, ele se viu diante dessas informações todas. Ele nunca olhou para o céu e pensou, aquele é um planeta que dizem que lá na astrologia, sabe? Ele não teve esse tipo de exposição que nós tivemos, né? Ele não precisou de ficar assim, esse calendário é gregoriano, esse calendário é tal outro sistema. Ele não teve essa exposição. Então ele olha para a planta e ele sabe que ali tem uma alma também, né? Tem uma entidade espiritual na planta. Então essa relação de personificar, sabe, os elementos da natureza, ele olha para a montanha e dá um nome para a montanha, dá um nome para o rio, dá um nome para si. Então isso é muito estudado na própria psicologia, né? Quando você nomeia e usa para usar sons diferentes para determinadas coisas e fenômenos, é porque isso significa que internamente você já se considera um observador. E nisso você se considera uma entidade diante dessa relação toda. Então, quando uma pessoa se submete, por exemplo, a um panchakarma, né? Eu voltei da Índia agora 2, 3 meses, e lá a gente passou por essa experiência, mais uma vez, com um grupo que eu levo, e as pessoas passam pela experiência do panchakarma, e é incrível, porque a gente sempre conversa depois, faz uma reunião, assim, meio que de síntese de toda a jornada. E é interessante como que todas as pessoas descrevem algo muito próximo, assim, sabe? Usando linguagens, assim, muito semelhantes, que é, eu me sinto mais. Então, olha que interessante. A pessoa, ela volta a se sentir. É curioso porque ela busca um panchakarma, às vezes, por causa de uma complicação de saúde. Mas quando ela sai do panchakarma, ela não destaca a complicação de saúde atenuada. Ela diz, eu me sinto mais. Eu consciente dos cheiros, dos sabores. Então, esse é um depoimento muito, muito belo, porque ele vem da alma, né? Ele fala daquilo que importa de verdade. Quem tu és, qual é a sua relação com o meio, qual é a sua relação de interação com as pessoas. E isso é magnífico. Eu acho que toda essa caminhada que o yoga sempre propôs é uma caminhada de oferecer o famoso elo perdido. Então, eu repito, tentei colocar isso de uma forma um pouco mais estruturada no raciocínio anterior até aqui, mas, para mim, o Ayurveda, ele utiliza um leque fabuloso de ferramentas de diagnóstico, de organização, de definição, até mesmo anatômica, fisiológica. Ele tem uma visão que inclui bastante elementos energéticos no nosso corpo. Ele não entende somente como linfa, plasma, sangue, mas ele vai também entender, sabe, pulsar de energia que mantém esse corpo. E quando a gente tem essa visão do Ayurveda abraçada pelo yoga, falando de yoga, do yoga de 2, 3 vezes por semana lá no seu espaço de yoga, de Hatha Yoga, de qualquer outra disciplina, outra linha, mas eu estou falando desse yoga do yogi. Né? Qual é essa yoga do yogi? É 24 horas por dia. E o que eu faço? O que é isso aqui? Que meio é esse? Então, é curioso porque eu sempre lembro de umas passagens assim que a gente tem no Charaka Samhita e em outros tratados clássicos dentro do Ayurveda, que se diz desde o início, os primeiros capítulos, eles super enfatizam essa relação. Qual é a sua condição mental? Qual é a sua predisposição psíquica? Como que você interage com esse meio? Me deixa com a clara sensação, percepção e até mesmo
conclusão dentro do meu próprio estudo, que o Ayurveda estava querendo muito mais viabilizar para você, através do teatro de cura de enfermidades ou de tratamentos de determinadas enfermidades, mas viabilizar um teatro maior, que é o da celebração da vida. Quão raro tu és renascer consciente do momento que você vive agora. Então eu falo aqui para você, Eric, falo para eu ouvir também e falo para todas as pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo ou depois nessa reprodução gravada. Como que é importante perceber que a gema mais brilhante do Ayurveda é viabilizar uma série de quadros de saúde, de ânimo, de bem-estar, de disposição, de entusiasmo, que a bênção do yoga, por trazer esse convite de consciência, que as orientações astrológicas sobre qual é esse momento kármico que você passa, qual é a principal razão ou compromisso para esta reencarnação, é trazer para você uma mensagem muito simples: celebre a vida, celebre com consciência, busque por isso, busque pelo mato, como o Eric fez, busque pela cachoeira, busque pelo céu, busque pelo mar, busque pela água, não beba a água aos goles, mas sinta a água, porque mesmo a água é um estado de consciência cósmica que se densificou e que assumiu aquela apresentação, aquela textura. Então, quando você vai interagindo, digerindo todas as coisas na vida, você dando novas escolhas e uma nova oportunidade. Tudo merece ser absolutamente celebrado. E, gente, nós todos estamos aprendendo o tempo inteiro com essa história. Então, nós estamos tateando, sabe, Eric? Eu falo isso para mim o tempo inteiro. O Ayurveda é um mapa, ele te guia através dos doshas, dos tecidos. O Yoga é um mapa em direção ao Dharma, em direção à liberação. A astrologia é um mapa, literalmente, através do mapa astral. Você tem uma disposição, mas, meu caro, somos todos ignorantes do fenômeno maior que está por trás disso tudo. A gente está tateando uma coisa aqui e ali para tentar ser alguém melhor. E quem é esse ser alguém melhor? Fiz essa pergunta para um Swami lá na Índia. Aí ele disse: o ser bom permite que o outro seja bom sem saber da sua própria existência. O que a gente está falando? A gente está cidadania espiritual. Que é quando eu busco pela minha saúde para que outros possam viver o exemplo. Isso é servir. Então, eu uso a minha experiência de autocura para que não somente eu seja o curado da história, mas para que a cura seja exaltada como uma direção realmente saudável e nobre para todos os seres. Para todos os seres. A gente pode ficar falando aqui horas sobre esse assunto. Eu estava até anotando uma frase aqui, ficou muito legal. Você quer ler pergunta? Como que você prefere fazer? Maravilha. Vamos lá? Então, pessoal, eu vou ler as perguntas, porque lembrando que este vídeo se torna uma espécie de um podcast que a pessoa pode ouvir de áudio, e também considerando que tem muitas pessoas cegas que estão também aqui assistindo, que a gente recebe as informações, então sempre a gente tem que ler e dar todas as informações possíveis. O Robson Lima, obrigado, Robson, pela pergunta. Ele pergunta o seguinte: no senso comum, se diz que quando uma pessoa aparentemente saudável adoece e, a despeito do histórico de autocuidado, é por causa de seu karma, entre aspas. Há algum fundo de verdade segundo a astrologia védica? Ele pergunta para você, Arjun. Sim, há um fundo de verdade nessa questão, e eu gostaria de com a palavra e dizer que tudo é karma. Então, tudo. Aparentemente saudável adoece, o aparentemente enfermo se torna saudável, tudo é karma. Ganhar na loteria é karma, perder tudo no dia seguinte é karma, nascer brasileiro é karma, nascer na lua é karma, não, sabe, tudo é karma. Então, do ponto de vista da astrologia védica, isso aqui eu acho que o Robson me dá a oportunidade de falar uma coisa também muito bacana.
Eu vejo isso com muitas pessoas. Nós temos uma relação com a astrologia e a relação com aquela coisa da leitura do horóscopo e tal, um pouco assim. Eu sei que eu sou de Sagitário, então eu terei essas e essas qualidades. Perceberam? Então, existem várias formas de abordagem da astrologia, tá? Existem vários cálculos e várias aplicações, até mesmo analíticas, filosóficas disso tudo. A astrologia védica, ela parte do princípio de que tudo é karma, logo, nascer em um momento em que o signo que regia aquele instante era Sagitário, é porque a tua consciência vinha numa disposição, num espectro sagitariano, e quando você renasce, você continua essa caminhada. Então, a ideia da astrologia é de que não é algo assim, tu serás Sagitário porque nasceu na hora sagrada de Sagitário. Você já vem com uma alma meio sagitariana e então renasce em um momento que a constelação afim te recebia com as qualidades iguais. Isso é muito interessante, não? Porque no yoga e no Ayurveda a gente usa algo muito parecido. Igual aumenta igual. A lei dos semelhantes dentro do Ayurveda. Então essa lei do semelhante, ela não morre quando vai se falar sobre a astrologia védica, ela também permeia a própria base filosófica e teórica da astrologia. Ou seja, você nasce sagitariano porque vem sendo sagitariano. Serás sagitariano na próxima reencarnação? Não sei. Tudo depende, como o próprio Hatha Yoga Pradipika diz lá nos seus últimos versos, o estado de consciência da morte define o seu próximo nascimento. Excelente. Próxima perguntinha. Eu vou ler uma pergunta da Olivia. Obrigado, Olivia, pela pergunta. Ela pergunta o seguinte: pelo mapa astral e planetas regentes em determinados períodos, podemos identificar as propensões de doenças daquele período? Exatamente. Digamos que uma pessoa esteja passando por um período de Saturno. Eu quero só tomar um cuidado aqui para explicar que nós usamos dois termos dentro da astrologia, período, cálculo de período. Então, quando eu vejo ela usando a palavra período, eu parto do princípio de que talvez ela já esteja com essa informação de que na astrologia védica, período, ele é calculado por uma fórmula, por um algoritmo definido no momento exato do seu nascimento. Então, ali, a partir da condição e posição da Lua, a gente define uma tabela onde essa pessoa vai passar o resto da vida dela, nessa encarnação, vivendo períodos. Então, digamos que essa pessoa nasceu num período de Ketu, depois ela vive um período de Vênus, depois do Sol, depois da Lua, depois de Marte, e cada período desse, ele tem uma duração distinta. Ele não é dividido assim como 7 anos, 7 anos, 7 anos, ou 20, 20, 20. Não. Cada período tem uma elasticidade, tem uma duração específica. Pronto. Uma outra coisa é o trânsito planetário, que aí eu quero trazer e acrescentar a pergunta dela. Existem duas coisas. Quando uma pessoa está vivendo um período planetário, que digamos, já está rolando na vida dela nos últimos 5 anos, um período planetário de Saturno, sendo Saturno o planeta que rege o dosha Vata, é natural que então as questões de ordem Vata fiquem mais, acaloradas, mais presentes na vida daquela pessoa. Se isso se somar a um trânsito Saturno em uma determinada área importante dentro do mapa astral, que venha a reger, por exemplo, a mente da consciência. Para quem está aqui um pouco mais familiarizado com a astrologia, a gente pode falar da casa 4, casa que representa a mente, as emoções. Quando esse trânsito, que nada mais é do que ver Saturno hoje passando por uma região que corresponde à área da mente no mapa dela, nós temos então uma dobradinha, que é um período de um planeta Vata com um trânsito somado de natureza Vata. O que vai dar? Nós temos agora elementos, segundo o próprio Charaka Samhita, quando ele vai falar sobre a qualidade das enfermidades e como elas surgem. Nós temos agora elementos fora do meio ambiente próximo, mas são elementos de irradiação cósmica que alteram também a constituição de Vata. Porque, olha só, Vata vem de Akash Vayu, certo?
éter e ar. Esse éter, ele é completamente alinhado com todos os planetas. Todo esse espaço mais sutil, mais vibracional. Então, os planetas causadores de desequilíbrios de Vata, de ordem sutil, como emoções agitadas, ansiedade, preocupação, síndrome do pânico, tudo isso tem sim um grande elemento associado com a astrologia, e é onde a astrologia mais ajuda nas partes de diagnóstico. Tá? Tá lá no, Eric, gente que gosta de estudar, tá lá no Sutrasthana, bem lá no inicinho, falando exatamente como que essa relação de cada planeta vai trazer elementos para o nosso corpo e vai deixar os doshas mais agravados. Ou seja, nem tudo é só o que... Muitas pessoas pensam assim, eu estou agravando meu vata porque a minha alimentação está assim, assim, assado. Não, nós alimentamos o nosso corpo também com irradiação cósmica. Veja o Sol, veja a Lua. A mesma coisa se aplica para todas as outras estrelas. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta nova. Tem muitas pessoas falando coisas em gerais, quando você foi comentando, como a Mari Cleide, o estado de verdade é o estado Sattva, no momento que você estava falando de Sattva. O pessoal aqui falando dessa integração entre aspas, porque eu concordo plenamente com você, Arjun, que é estranho, tem algumas coisas diferentes, né, que pra gente não faz muito sentido, que é a ciência ancestral, acho que é o nome que mais sendo usado hoje em dia, ancestralidade, também originais, né, originários, povos originários, medicinas originárias, então, aos poucos também vai se fazendo. O pessoal está agradecendo bastante aqui, ó. O pessoal falando aqui que aquela hora que você me perguntou, que você falou que você era suspeito, eu falei eu também, o pessoal tá falando que todo mundo é suspeito aqui na live. Suspeitolândia. Nesse quesito eu tenho que concordar com a Bruna, acho que qualquer um que a gente for chamar aqui ia ser suspeito. Ainda bem, eu tô muito feliz nessa semana de ver tantas pessoas aqui, sabe, Arjun, vindo procurar nessa semana também esse, não, é que assim, não tem um Ayurveda, não tem um Yoga, né, não tem uma astrologia, mas procurando mais essa parte raiz, tradicional, originária, o nome que vai ser dado também é o que pouco importa, né? O importante é a busca, que você tá vendo as pessoas buscando, indo atrás, e é isso que a gente meio que propõe também, de certa forma, né? Dar o start para essa galera. Não, e isso é magnífico. Isso é magnífico e raro. Isso é raro. Então é muito bonito ver os mestres na Índia exaltando isso. Olha, é uma oportunidade que surge para a gente discutir sobre tudo isso e que alimenta a alma. Eu acho que essa é a parte mais bacana disso tudo. Parabéns. Obrigado. É muito bom. Muito bom. Gente, tem nenhuma perguntinha? O pessoal vai colocando aí. Esperar mais alguns segundos. Sabe, Eric, uma coisa nessa discussão toda é que, assim, quando a gente desmonta aquela ideia de integrar yoga com a Ayurveda, né, existem livros que nasceram, inclusive, com essa mesma ideia, né? Yoga para os doshas. Mas sempre foi, né? Mas sempre foi. E assim, doshas para os asanas. Sabe, entendimentos que mostra que a coisa está um pouco quebrada. Quando a gente dissolve isso, essa integração, ela reaparece. O integrado reaparece. Porque nós rompemos com aquela coisa toda de utilidade. E nessa hora, você percebe, por exemplo, que não é que tem asanas para Vata, Pitta ou Kapha, mas você vai ter caminhos ali onde o yoga vai ser percebido com uma profundidade maior em cada asana, quando a pessoa reconhece a sua própria condição, constituição e os seus limites naturais por ser de uma estrutura mais Vata, Pitta ou Kapha. Entende? Então, eu queria só destacar essa parte, que eu acho que ela é muito importante para a gente trazer de novo essa lembrança de que eu não estou usando um asana para Vata para que eu use melhor um yoga e para que eu tenha melhor resultado no Ayurveda,
porque essa é, de novo, uma tentativa nossa de exaurir a parte utilitária desse saber. Como que o Ayurveda me serve? Como que o Yoga me serve? Eu quero uma vida melhor, então eu quero essa fórmula mágica de asanas para os doshas. E aí agora pense, um asana, uma postura do Yoga para Vata aquariano. É maravilhoso, né? Então, é brilhante ver essa criatividade toda, mas qual é o objetivo disso? Se isso for para ser um aquariano poderoso, com seus doshas equilibrados, com asanas mais estáveis, demonstra somente que nós estamos ainda no mobral de todo esse saber, que é como é que eu me beneficio dessa relação. Porque quando a gente quer beneficiar toda essa conjunção de Yoga, Ayurveda e Astrologia, esses 3 irmãos ou 3 irmãs dentro desses saberes, tudo é encantador, né? Você não quer somente saber quais são os sabores que você deve evitar, porque você quer entender por que que aqueles sabores estão associados a determinadas emoções que são despertadas em você. Então você explora com absoluto respeito à natureza, porque sabe que tem uma sabedoria, um aprendizado diante de tudo. No yoga, quando você vai fazer Surya Namaskar, saudação ao sol, ou Chandra Namaskar, saudação à lua, aí de novo vem aquela questão utilitária, o Surya Namaskar é mais para te dar vigor, enquanto que o Chandra Namaskar vai ser melhor para te dar uma harmonia dos hormônios, é de novo uma visão utilitária. Como que eu ganho usando esse tipo de conexão? E aí quando a gente percebe que a astrologia entra e ela te mostra, um grande baque, né? Para quem não está muito familiarizado com a astrologia védica, ela muda o seu signo, né? E aí a pessoa chega para mim e fala assim, não, meu mundo acabou. Como assim? Eu adoro ser aquariano. Não suporto que eu não sou mais aquariano. Eu sempre falei que aquariano era o melhor signo do zodíaco, mais bonito, mais inteligente, mais carismático, e eu concordo. Brincadeira. Mas por trás disso tudo, a pessoa tem resistência ao novo. A astrologia védica, ela traz esse aprendizado para a pessoa. Quão flexível você está, ou você é, para se deparar com uma outra visão de si. Pessoas que fizeram mapa astral a vida inteira pela astrologia tropical, e estão lá com uma ideia cristalizada de que seriam, por exemplo, Áries. E aí você chega na astrologia védica e percebe, olha, o signo deu uma mudada, a gente agora vai falar sobre peixes. Como assim? Ela sai do primeiro signo, famoso por ser original, pioneiro, forte, tenaz, e agora a gente vai para peixes, o último signo da fraternidade com a bondade. São elementos e aspectos da consciência que nem ela percebia que tinha. E no final das contas, todos os sistemas estão contribuindo sim para o crescimento. Tem mais 2 questões aqui. Tem uma questão do Daniel, vou ler aqui. Quando nós damos nomes, acredito estreitar a relação com aquele ser. Seria como estabelecer uma união correta? Correta? Seria como estabelecer uma união, correto? Agora eu li correto. Somos uma peça no quebra-cabeça universal? Ele pergunta. Isso seria despertar de consciência? Pergunta do Daniel. Despertar da consciência é um processo, né? Então, esse aí é um sintoma daquele que está com a consciência no seu caminho de despertar. Você vai percebendo que o objeto, os nomes dados, a relação de necessidade, de importância, de valor, de apreço, coisas para determinadas relações. A gente às vezes se preocupa muito com o alimento orgânico e se despreocupa com relações tóxicas, não é isso? A gente vai tendo uma importância muito grande à pureza do Dharma dentro do yoga, mas nesse momento a gente aperta o botão de pause e flerta com a tirania e com abusos da democracia. Então você tem ali uma visão de crescimento espiritual e adora saber que você nasceu numa lua cheia, mas que não tem a mesma empatia pelo outro.
Enfim, no final das contas, essa jornada da consciência, ela dissolve todos os seus achismos, né? Quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu signo, Peter, qual é o meu time, Cruzeiro, qual é o meu país, Brasil, isso pouco importa. Né? Isso pouco importa naquela premissa básica de que tu é plenamente consciente e bem-aventurado. Pergunta da Mara. Mara, primeiro, obrigado pela pergunta. E a pergunta dela é: você acha que precisamos ter consciência do que temos que aprender? Ou somente ter discernimento no dia a dia já nos permite evoluir nos pontos mais difíceis? Tem um mantra que a gente usa muito para curar algumas relações, onde a gente fez isso comigo, ou porque minha mãe me tratou assim, ou porque meu pai, meu chefe, meu vizinho, meu filho, enfim. A gente tem essa relação sistêmica, assim, de muita dor, né, identificando vários hiatos. Por que eu estou usando essa expressão? Porque ela ajuda a explicar isso que a Mara está trazendo na sua pergunta. Eu preciso ser o primeiro a aceitar que eu caminho como eu posso, aprendo o que consigo, vou reter o que preciso diante daquilo que surgir pelo caminho. Eu também preciso de estar consciente de que eu desejo aprender mais. E esse impulso de sinceridade vai mostrando as peças pelo caminho. Te digo porque na minha própria história, eu acho que todos esses elementos surgiram de uma forma muito imprevisível, surreal. Às vezes eu estava voltando da escola, achei um livro no meio de um lixão, o livro era sobre filosofia, eu li esse livro meio queimado, em um capítulo ele falava sobre yoga, eu busquei sobre yoga, o yoga me falou sobre o Ayurveda, eu busquei o Ayurveda, o Ayurveda fala sobre astrologia, eu fui buscando astrologia, e assim eu fui meio que desenrolando esse nó, ou seja, isso vai para sempre. Então, Mara, se a Ayurveda apareceu primeiro na sua vida, mergulhe, se entregue, e naturalmente o yoga vai encontrar um cantinho para se assentar, a astrologia vai em cantinho. A Mara coloca uma coisa aqui de uma forma muito bonita. É muito comum, eu acredito, Érica, que você também veja isso com os seus alunos, como eu vi com os meus alunos durante muito tempo, que é aquela coisa, tudo é encantador, eu quero aprender tudo. Eu quero aprender astrologia, eu quero aprender yoga, eu quero aprender Ayurveda, eu quero aprender arquitetura védica, eu quero aprender música, eu quero aprender esse instrumento, aquele instrumento, eu quero ir para a Índia, eu gostei do Kerala, gostei do Norte, gostei do Leste, e aí você fica louco no meio disso tudo. É uma jornada do herói, assim, sofrível, essa querer tudo. Então, assim, sabe, eu acho que essa conexão com o divino, como Krishna fala para Arjuna no próprio Bhagavad Gita, assim, apenas dê o seu melhor, um passo na minha direção, referindo-se ao Altíssimo, ao Divino, aproxima as coisas numa proporção que a gente não consegue conceber. O que move esses passos, eu acho que é a sinceridade. É isso aí. Gente, não tem nenhuma outra perguntinha. Eu vou deixar o Arjun finalizar a apresentação dele, claro. Então, sempre no final eu agradeço a todos e todas que estão aí ao vivo com a gente durante essa 1h03 aproximadamente de apresentação, de resposta das perguntas de vocês. Agradeço também todo mundo que vai assistir essa gravação. Eu sempre brinco, Arjun, que o pessoal que assiste na gravação e chega até esse finalzinho, deixa um recado para nós, e tem muita gente que coloca, Eric, tô colocando um recado, consegui chegar até o fim, porque hoje esse também é uma outra questão que a gente tem nas redes, ninguém mais quer assistir vídeo de 1 minuto e meio a mais que 1 minuto e meio se tornou um vídeo extremamente longo, e prestem atenção que eu tô falando, é 1 minuto e meio. O que a gente aprende em 1 minuto e meio? Absolutamente nada. É impossível. Né? Muitas vezes a gente tem 1 minuto e meio de pensar entre o que a gente vai falar, uma frase e entre outra. Né? Então temos que... Você que chegou até o final, deixa um recadinho para a gente, agradeço.